hoje é a vez do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim. Valíris Rodrigues está aqui, ele preside a entidade, vai cumprimentar os ouvintes. A Aida Maria também está aqui conosco, é isso, estamos ao vivo também no Facebook, é isso, conhecer um pouco da história do Sindsec. Valíris, bom dia. Bom dia, Ronildo Saldanha, companheiras Iracema, Águida, companheiros Valmir Barros e Pedro, e a todos os ouvintes do programa Cidade em Campo. E eu vou pedir aqui para que a companheira Águida faça a leitura do histórico do Sindsec. A partir de agora você conhece então como nasceu o Sindsec. Águida, bom dia, viu? Bom dia. Bom dia aos meus colegas de sindicato, bom dia ao pessoal da técnica, bom dia aos ouvintes, um bom dia a todos. Sindicato dos Servidores. Desde 15 de maio de 2007, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, Sindsec, mantém parceria com a Rádio Campo Maior AM 840. O Sindsec aposta no poder de comunicação da emissora. A entidade realiza aos sábados o programa Sindicato em Destaque, que vai ao ar de 11h30 às 12 horas. O sindicato foi fundado 3 anos após a promulgação da Constituição Federal de 1988, que, entre os direitos assegurados, garantia que nenhum servidor ou servidora recebesse menos que o salário mínimo. Nessa época, os funcionários das prefeituras tinham salários irrisórios. Um grupo de servidores se uniu para discutir a necessidade de em Quixeramobim existir uma organização que viabilizasse esse direito, tomando Quixadá como referência, pois lá os professores estavam se organizando. Já a nível de Ceará, estava se fortalecendo a Associação dos Professores do Estado do Ceará, a Promice. Mas em Quixeramobim decidiu-se criar um sindicato que envolvesse todos os servidores e não apenas professores. Tanto que a primeira atividade do sindicato foi ajuizar a ação para repor salário. Muitos servidores ganharam essa ação na justiça. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, Sindsec, foi fundado em 31 de janeiro de 1991, de duração indeterminada. É uma entidade civil sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Quixeramobim, a Rua Dias Ferreira, 103, Centro. Teve como primeiro presidente Carlos Roberto Mota Almeida. O Sindsec tem por finalidade, respeitando princípios da democracia, a prevalência dos direitos coletivos sobre os individuais. Poderão filiar-se ao Sindsec todos os servidores públicos municipais da administração direta e indireta, das fundações autárquicas e ou da administração direta que existam ou venham a existir no município de Quixeramobim. Atualmente o Sindsec é formado por 893 sócios, entre servidores efetivos e temporários, além dos servidores inativos, aposentados e pensionistas. Tem sede própria, mobiliada, auditório climatizado com capacidade para 120 pessoas sentadas, além de um veículo. A lei dispõe de assessoria jurídica e contábil, mantém convênio com a Clínica Prontomed, Laboratório de Análise Clínica Dr. Glaucio Saldanha. Tudo isto financiado pelos próprios sindicalizados através de descontos mensais em folha de pagamento e repassados para o Sindsec. Hoje, o Sindsec tem uma diretoria eleita no dia 28 de janeiro de 2019 para o triênio 2019-2022, com o slogan "Por um sindicato livre, autônomo e independente", tendo como bandeira os direitos dos servidores e o lema "Por um serviço público de qualidade, independente de partido político". Tem à frente o professor Valíris Rodrigues. Muito bem, o professor pontuou algumas questões, né, depois de toda essa história que começou em 91, né, professor Raul? Ok. Primeiro, falar o seguinte, que a fundação foi em 91,
Mas, no entanto, nós também tivemos a segunda fundação, a refundação, que foi em 15 de dezembro de 2004. Cerca de quase 10 anos, o Sindicec praticamente ficou inoperante, e a partir de 15 de dezembro de 2004, sobre uma nova direção provisória, tendo à frente a professora Rita Maria da Silva, que presidiu o sindicato de 15 de dezembro de 2004 até 31 de janeiro de 2005, quando o professor Francisco Júnior Maciel da Silva foi eleito, né, e ficou por 5 anos, né, de 2005 até 2010. E as principais conquistas do mandato do Júnior foi, primeiro, quitar as dívidas financeiras da entidade junto à federação, junto ao comércio local. Nós recebemos a entidade na época, se não me falha a memória, tinha um armário, uma mesa, um armário, um birô, uns arquivos e uma máquina de datilografia elétrica e algumas fichas. E basicamente isso foi que o sindicato recebeu em 31 de janeiro de 2005, né? Então a dificuldade do início foi grande, porque praticamente o sindicato não existia, então tivemos que fazer toda uma questão de quitar dívidas, de reconquistar os filiados, visita ao interior, enfim. Nessa época era só o Júnior que estava à disposição do sindicato, então foi um trabalho bastante árduo. Alugamos a primeira sede do Sindicec, ali a rua de 13 de junho, e depois conseguimos alugar um pequeno prédio ali na Avenida do Joaquim Fernandes, praticamente em frente ao fórum, né? Então essa foi a trajetória do mandato do Júnior, né? Então e também nesse período iniciou, que já foi citado aqui, a parceria com a Rádio Campo Maior. No início o programa era patrocinado pela própria diretoria e alguns empresários amigos que cooperaram para pagar o programa no início, né? Tínhamos pouquíssimos filiados nessa época. Deixaram de fazer o desconto do imposto obrigatório, que até então existia, e a gente só conseguiu reconquistar esse recurso a partir de 2010, já no primeiro mandato da Edileia, que foi o mandato dela foi de 31 de janeiro de 2010 até 31 de janeiro de 2016, né? Então, com a Edileia, 2011, com o imposto que nós conseguimos em 2010, nós compramos um prédio onde hoje funciona a sede, foi feita uma reforma. Esse prédio ele foi adquirido por R$50 mil, onde nós demos 20 mil de entrada e o restante foi parcelado em 30 meses, 30 cheques de R$1.000. E foi feita uma reforma e hoje o prédio está avaliado em aproximadamente R$800 mil. 4 reformas, né, já foram feitas. Foi feito mais ou menos 4 reformas e hoje está concluído com um auditório climatizado com capacidade para 120 pessoas sentadas, né? Temos um veículo, temos a questão da assessoria jurídica, assessoria contábil. Continuamos ainda com o programa de rádio, temos parceria com a Protomed, tanto na parte de exames laboratoriais, como também com consultas com 2 clínicos gerais. Então, isso daí de forma resumida foi a questão dos 2 mandatos da Edileia e muito mais outras coisas, né? Então, quando eu assumi em 2016, a gente praticamente deu oportunidade a toda a luta e movimento. Tivemos a luta pela aprovação dos planos de carreira e remuneração. Isso em 2016. Conseguimos formatar, com a participação dos servidores, o plano de casa e carreira técnicos administrativos, da autarquia, da saúde e a reformulação da educação. Então, foi enviado como projeto indicativo, aprovado pela Câmara, enviado ao Executivo, e até hoje aguardamos uma resposta, desde 2016, tanto da implementação dos 3, como a reformulação da educação. Iniciamos 2017, logo no início com atrasos salariais do início do ano,
fim de mandato do Cirilo, início da administração do Kleber, ficou naquela indecisão, o antigo gestor dizendo que deixou o recurso em caixa, o atual disse que não, e essa confusão, quem pagou o pato e até hoje ainda está pagando é o servidor que teve os seus vencimentos atrasados, né? Nós tivemos a questão do processo seletivo, que até hoje rola ação na justiça. No início também de 2017, a questão da revogação dos editais de convocação dos aprovados do concurso 2014, que foram convocados e empossados em dezembro, mas não foi dado exercício, né? Então, tivemos muitos problemas com relação a isso. Algumas pessoas dizem assim, mas rapaz, você vai comprar briga com a administração que está iniciando por conta de candidatos que nem sequer servidor público é. Eu digo, não, mas é obrigação do sindicato lutar pelo direito dos servidores, como também dos futuros servidores. Eu já visto que eles haviam sido aprovados no concurso público, né? E nomeados, né? E nomeados, certo? Então, a gente fomos ao MP, enfim, até que terminou que a situação foi resolvida quase na sua totalidade. No meio do ano foi aprovado o projeto de lei de insalubridade. Até hoje aguardamos um laudo por parte da administração, inclusive já fizemos denúncia no Ministério Público, né? Então nós tivemos a nossa reeleição no janeiro deste ano e nós apresentamos a seguinte proposta: plano de cargos, carreira e remuneração. Nós conseguimos com que essa proposta fosse aprovada no PPA e na quarta-feira passada, na leitura da apresentação da LDO, foi citado que está lá sim, né? A questão da criação do plano de cargos, carreira e remuneração, técnico administrativo, da saúde, autarquia municipal de trânsito e a reformulação do PCCR do magistério. E em relação à questão de implementar a insalubridade, nós já fizemos denúncia no Ministério Público com relação aos precatórios do Fundef. Tivemos uma assembleia no dia 30, lá no ginásio da ABB, com a participação de cerca de 500 servidores. Foi uma das maiores assembleias da categoria. E o Dr. Valdeci foi contratado, o Dr. Valdeci é advogado do sindicato, mas qualquer ação trabalhista que envolva indenização, ele precisa ser contratado em uma assembleia, e assim foi feito, né? Então ele já esteve em Brasília. Nós iremos brevemente a Fortaleza pegar cópia dos processos que ele pegou. A priori sabíamos que era só um, depois tomamos conhecimento que é 2, e com a Dr. Valdeci a Brasília são 3 processos, 2 em Brasília e um que está aqui em Fortaleza. Com relação à lei do piso do magistério extensivo aos professores aposentados e pensionistas, tem uma ação na justiça de paridade e nós estamos aguardando o posicionamento da justiça em relação a isso. Quanto ao texto de jornada para atividade desta classe, para todos os professores, nós estávamos conversando isso daí com o secretário que foi afastado. Vamos dar continuidade e, se não for resolvido, nós teremos que entrar numa ação na justiça para que esse direito seja garantido. A questão do concurso público, como todos tomaram conhecimento, na quarta-feira passada foi dado entrada, né, na Câmara, né, que graças a Deus os vereadores não aceitaram nem sequer receber o projeto, porque nós temos, Ronildo, de acordo com o relatório do TCE, do terceiro quadrimestre de 2018, aproximadamente 2.268 vínculos temporários. Né? E a Prefeitura manda um concurso, né, uma proposta para criar 173 vagas. Né? Então, nós nos posicionamos nos bastidores, conversamos com o presidente Del, com alguns vereadores, e ele já havia decidido antecipadamente de retirar esse projeto de pauta, e foi formado lá uma comissão, Câmara, Sindicato e Poder Executivo para discutir. Nós estamos aguardando o contato do IDEL, presidente da Câmara, que ficou responsável como interlocutor. O reajuste salarial para os servidores ativos e inativos, nós conseguimos para os ativos só para da educação, e dos inativos só quem ganha até o mínimo. Nós temos uma reunião agora dia 7 de maio, para discutirmos lá no Conselho do QUIPREV o reajuste para os aposentados que ganham acima do mínimo. Com relação ao reajuste do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de endemias, já foi concedido. Em relação ao QUIPREV,
nós já fizemos várias denúncias e agora estamos participando do Conselho do QUIPREV e estamos aguardando que aquelas reivindicações feitas há quase 2 anos atrás que sejam fornecidas pela administração. E com relação a isso já foi feito denúncia ao TCM, ao Ministério Público, enfim, inclusive até na Justiça Federal foi feita denúncia em relação a isso daí. A questão do calendário de pagamento, estamos aguardando um posicionamento por parte do Executivo. A efetivação das ampliações é uma reivindicação antiga e nós vamos colocar essa situação agora nessa reunião que nós teremos esperamos que tenha com os vereadores e o prefeito, como também dos alguns servidores da saúde. A indenização da licença-prêmio dos professores, nós vamos dar continuidade nesta ação. E por último, a questão de combater o assédio moral. As denúncias que chegam ao sindicato, muitos você ouve falar, mas toda denúncia que chega ao sindicato, a gente dá encaminhamento. E com relação ao assédio moral, só chegou uma denúncia e a pessoa não quis denunciar, né? Porque na verdade, seu Valmir, para eu poder encaminhar a denúncia ao Ministério Público, eu tenho que dizer quem é o autor e quem é a vítima, e relatar a situação e a pessoa ficar ciente que vai ser chamada, né, ao Ministério Público para prestar esclarecimentos. Então, a pessoa decidiu não dar continuidade e a gente sempre faz aquilo que o servidor queira fazer. No caso, a pessoa optou por não levar adiante. Todas as propostas aqui, Romildo, quem tem o prefeito, quem tem a caneta é o prefeito, né? A gente apresenta, a gente sugere, reivindica, une a categoria, argumenta, contra-argumenta, mas a caneta é do prefeito. E a Câmara Municipal é importante porque ela tem um carimbo, ela que aprova as contas do gestor, né? Gostaria de falar só um pouquinho sobre a questão da reforma da Previdência, que inclusive nós participamos no dia 20 de março na Câmara Municipal e falamos um pouco sobre a questão da CPI da Previdência, que aprovou o relatório no dia 25 de dezembro de 2017, sugere emendas à Constituição e projeto de lei, além de indicar uma série de providências a serem tomadas para o equilíbrio do sistema de previdência brasileiro, como mecanismo de combater fraudes, mais rigor na cobrança dos grandes devedores e o fim de desvio de recursos para os setores. E a CPI aprovou que não existe déficit da Previdência. Em tese de doutorado, a professora Denise Gentil, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também ela fez uma tese de doutorado, né, intitulada A Faça da Crise da Previdência no Brasil. E um livro, A Reforma Tributária Necessária, produzido por 42 especialistas, também apontou essas situações, né? Ele colocou de forma resumida: do jeito que está hoje, os mais pobres são penalizados, enquanto os mais ricos encontram riqueza ano após ano. Se somadas as isenções fiscais, seu Valmir, concedidas pela União, 370 bi, e a sonegação, 500 bi, o valor que o Brasil deixa de arrecadar com impostos se aproxima a 900 bilhões. A carga tributária brasileira é alta, é uma das mais altas. 2017 foi 32,3%, mas cerca de 51% é repassado para o consumidor final. E ao final foi gerado um documento, né, com a moção popular de protesto e repúdio contra a proposta da reforma da Previdência, PEC número 6/2019, elaborada pelo Dr. Valdeci, assinado pelos vereadores presentes, pelos representantes das ONGs, né, das organizações que estavam no dia, e foi entregue ao deputado Guimarães em um momento que ele também participou na Câmara Municipal. Ok. Vai agradecer a você e assim o pessoal conhecer um pouco mais do sindicato, suas ações. Você fica até 2022 juntamente com sua equipe. Eu sei que a batalha é grande e novas e grandes conquistas que apareçam por aí, tá bom, Valdir?
Obrigado, e a direção desta casa agradece também a parceria aí com o Sindicec. Certo. Aí só para finalizar, agradecer, né, pela a iniciativa do programa Mês do Anunciante, né, e principalmente hoje, né, véspera do dia 1º de maio, né, que as centrais sindicais, né, têm eventos unificados a nível de São Paulo, nível nacional, a nível de Fortaleza, e o tema é por mais empregos e salários decentes contra a medida provisória 873/2019 e o fim da aposentadoria. E nós estamos abertos para receber você, filiados, quem deseja conhecer melhor o Sindicec, nós estamos lá permanentemente à disposição, e aquelas pessoas que queiram e se interessem em participar, se filiar ao sindicato, nós estamos de portas abertas de segunda a sexta-feira no horário de 7h30 às 11h30 e de 1 às 5 da tarde. Muito obrigado, Valíris, obrigado, Wagner, toda a equipe, e assim foi mais um anunciante aqui no 840. A sua marca é o que você